A dor da perda ainda pesava sobre nós quando voltamos para casa após o velório do meu tio Álvaro. O cheiro de flores e vela queimando parecia ter se entranhado na minha roupa e o cansaço fazia minha cabeça latejar. Luísa, minha prima, sempre foi o tipo de pessoa que guardava lembranças de tudo. Era a única no velório que tirava fotos, como se quisesse capturar aquele momento para nunca esquecer. Parecia mórbido, mas ninguém comentou. Naquela noite, enquanto os poucos familiares que ainda estavam acordados tentavam achar consolo em conversas abafadas e goles de café frio, Luísa revisava as fotos no celular. Eu estava ao seu lado no sofá quando ouvi o clique insistente do dedo dela deslizando pela tela. Ela ficou paralisada de repente, os olhos fixos, a respiração entrecortada. "Que foi?" Perguntei, me inclinando para ver. Ela não respondeu de imediato, apenas ampliou uma das imagens, depois outra, depois outra. O estômago revirando, vi que todas tinham algo estranho em comum. No meio dos enlutados, em cada uma das fotos, havia um homem parado. Um rosto desconhecido, meio desfocado, como se sempre estivesse no fundo da cena. Mas quando Luísa tremeu os lábios e deu zoom em uma imagem mais clara, um calafrio gelado me percorreu a espinha. Eu conhecia aquele rosto. Todos nós conhecíamos. Era o tio Álvaro, mas ele estava observando, de pé, no fundo da sala, assistindo ao próprio velório. Meu coração disparou, meus olhos percorriam a tela do celular sem acreditar no que estavam vendo. O cansaço poderia estar pregando peças em minha mente, mas não. As imagens eram reais. Em cada foto, o mesmo rosto, o mesmo olhar fixo, o mesmo homem que deveria estar dentro daquele caixão. A sala do velório voltava à minha memória com uma nitidez cruel. O ambiente abafado, o cheiro enjoativo de flores misturado ao perfume barato dos presentes, o murmúrio das orações, os soluços contidos, o som dos pés arrastando no carpete gasto. Tudo estava como deveria estar, exceto por ele. Em uma das fotos, ele estava perto da porta, observando à distância. Em outra, próximo à mesa do café, parado atrás de um grupo de familiares que conversavam entre si, alheios à sua presença. E então, na última imagem, a mais perturbadora de todas, ele aparecia bem no centro do salão, olhando diretamente para a câmera. Uma onda de frio subiu pela minha espinha. Isso não era um erro. Não era um jogo de luzes. Era algo impossível. Eu tentei lembrar cada detalhe do velório. Revirei minha mente buscando qualquer lembrança que provasse que aquilo era um engano. Mas a verdade era aterrorizante. Eu não lembrava de ter visto aquele homem enquanto estávamos lá. E, no entanto, ele esteve em todas as fotos. O peso daquela descoberta fez o ar parecer mais denso ao meu redor. Meus dedos tremiam enquanto segurava o celular, rolando as imagens de um lado para o outro, tentando encontrar alguma explicação lógica. Mas quanto mais eu olhava, mais meu estômago se revirava. Eu conhecia aquele rosto, o formato do queixo, os olhos fundos, o bigode ralo. Cada detalhe era idêntico ao do homem que havíamos velado naquele dia. Mas como? Como era possível? Meu peito subia e descia rápido, minha mente girava entre a incredulidade e o medo. Será que alguém tinha pregado uma peça? Mas quem faria algo tão cruel durante um velório? Além disso, ele não estava apenas em uma foto. Ele estava em todas. Sempre no fundo, sempre próximo, sempre olhando. Engoli em seco e tentei lembrar de cada detalhe daquele dia. O caixão. Sim, eu lembrava do caixão fechado. Isso era estranho. Não tínhamos nos despedido de seu rosto. Não havíamos tido aquele último olhar para confirmar que era mesmo ele ali dentro. Apenas seguimos o protocolo, ouvimos as orações, trocamos palavras baixas e voltamos para casa. Meus olhos voltaram para a última foto, a mais clara de todas. O homem estava bem no centro da sala, seu rosto visível, sua expressão neutra. Mas havia algo errado. Seus olhos. Diferente das outras imagens, ali ele olhava diretamente para a câmera. Não havia confusão ou desfoque.
Ele sabia que estava sendo visto. E então, como se uma presença invisível sussurrasse em meu ouvido, senti uma certeza sufocante tomar conta de mim. Ele não era um erro. Ele não era um reflexo. Ele estava lá. E talvez ainda estivesse. O silêncio da casa parecia mais pesado. O ambiente que antes era familiar agora parecia hostil, como se cada sombra escondesse algo que eu não queria ver. Minhas mãos suavam e o celular parecia escorregar entre meus dedos. A última foto ainda estava na tela, o rosto de Álvaro me encarando como se esperasse por algo. Tentei afastar o pensamento, tentei me convencer de que era uma falha, um erro qualquer. Mas eu sabia que não era. O medo crescia dentro de mim, um nó apertado na garganta. Tudo parecia errado. A casa estava escura demais. O ar estava denso, pesado, como se algo invisível se movesse ao meu redor. Olhei para o corredor. O vazio ali me incomodava. Era como se algo estivesse esperando. Então, o celular vibrou. O som me fez pular. Meu coração batia tão forte que senti um zumbido nos ouvidos. Olhei para a tela. Uma notificação. Nova foto adicionada à galeria. O medo congelou meu corpo. Eu não havia tirado nenhuma foto. Minhas mãos tremiam quando abri a galeria. Havia uma nova imagem lá, uma que eu não tinha tirado. Quando toquei na tela, senti o ar ser sugado dos meus pulmões. Era a sala onde eu estava. A mesma iluminação fraca, o mesmo sofá, o mesmo corredor escuro ao fundo. Mas agora na imagem, algo mais estava presente. Atrás de mim, perto da porta, uma figura se erguia na escuridão. Parado ali, observando, estava ele, o mesmo rosto, o mesmo olhar, mas dessa vez, um sorriso. O ar ficou tão pesado que mal consegui respirar. A imagem na tela parecia me hipnotizar, seus olhos fixos em mim, como se soubessem que eu estava olhando o que eu sabia. E aquele sorriso era um sorriso estranho, não o de alguém que se despedia, mas de alguém que ainda estava ali, se divertindo com o medo que causava. Eu olhei para o corredor e a sensação de ser observado foi imediata. O vazio naquele espaço parecia mais denso, mais ameaçador, como se algo estivesse prestes a emergir das sombras. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente. Meu corpo não queria se mover. Foi quando o celular, vibrando de novo, me trouxe de volta à realidade. Outra foto. Mas dessa vez, não foi uma simples adição à galeria. A tela piscou e, ao fundo, a figura estava mais próxima. Ele estava agora ao meu lado, como se estivesse ali, observando a tela comigo. Eu olhei para o corredor, quase esperando vê-lo aparecer fisicamente, mas não havia nada. Só o eco de meu próprio medo. Minha respiração estava cortada, e a única coisa que eu sabia com certeza era que o sorriso na foto não era o de alguém que havia partido. Ele estava ali. Não fisicamente, mas sua presença era mais palpável do que nunca. Ele estava observando. Ele sempre esteve. E de alguma forma, eu sabia que não iríamos encontrar respostas. Porque o que quer que estivesse acontecendo estava além de qualquer explicação. Eu queria correr, mas meus pés estavam colados ao chão. O que quer que fosse não estava disposto a nos deixar tão facilmente. O celular vibrou novamente, mas eu não consegui olhar. Algo me dizia que, ao fazer isso, eu daria um passo a mais para me tornar parte daquilo. A casa estava mais silenciosa do que nunca. Cada sombra parecia ter uma vida própria, e o vazio dos corredores ecoava no meu peito. O medo agora era uma presença constante, algo que não podia mais ignorar. Eu queria sair, fugir, mas uma força invisível parecia me prender ali, no mesmo lugar onde, em algum momento, ele ainda estava observando. Tudo o que eu sabia era que não poderia simplesmente esquecer. Algo estava acontecendo, algo que ultrapassava qualquer explicação lógica. A presença de Álvaro não era mais uma dúvida. Ele estava ali. O que ele queria, eu não sabia. Mas sua presença se tornou um peso esmagador e não parecia que ele fosse embora tão facilmente. Olhei para o celular, mas não o toquei. Não queria mais ver as fotos.
Não queria mais confirmar o que já sabia. Era como se, ao olhar para elas, eu estivesse dando poder a ele, alimentando algo que não deveria existir. E então, no meio desse silêncio profundo, algo mudou. A atmosfera da casa pareceu se alterar de repente. Não havia mais aquele aperto no ar. As sombras nas paredes não estavam mais tão pesadas. O que quer que estivesse ali parecia se dissipar, como se, de alguma forma, a presença de Álvaro estivesse se afastando. Eu respirei aliviado, sem saber exatamente o que estava acontecendo. Talvez fosse o medo, talvez a mente tentando se proteger. Eu não sabia. O que eu sabia era que, por algum motivo, aquele terror havia diminuído. Como se ele tivesse se retirado, talvez por agora, talvez para sempre. Eu tentei me convencer de que tudo havia acabado. A casa estava vazia. O medo estava se dissipando. Eu não ouvia mais nada. Nada. Só o som da minha respiração. Mas então, no último suspiro do silêncio, senti. O celular vibrou novamente. Eu não sabia o que fazer. O celular tremia em minhas mãos como se tivesse vida própria, exigindo minha atenção. O medo se espalhou por mim novamente, como um veneno lento, ameaçando tomar conta de tudo o que eu ainda tentava controlar. Mas eu não podia mais fugir. Era como se algo, ou alguém, estivesse me empurrando para enfrentar o que eu temia. Eu olhei para a tela, ainda hesitante, sabendo que a resposta para o que estava acontecendo seria algo que eu talvez nunca quisesse saber. Mas a notificação estava lá, piscando. A curiosidade me corroía. O medo me paralisou. O peso na minha mente, a sensação de que algo estava atrás de mim, se aproximando devagar. Isso nunca iria embora. Não importava onde eu fosse ou o que fizesse. A sombra de Álvaro, ou seja lá o que fosse, sempre estaria lá, me observando, esperando. Se você achou essa história perturbadora, não se esqueça de conferir outras no canal. Comente o que você achou e compartilhe com quem você acha que também se arrepiaria. O que será que realmente aconteceu naquela noite? Quem mais sentiu a presença de Álvaro? E se você fosse o próximo a receber uma foto dele? Não se esqueça de ativar o sininho, pois quem sabe o que virá a seguir. Naquele dia chuvoso, eu nunca imaginei que um simples velório se tornaria o cenário de uma das experiências mais perturbadoras da minha vida. Eu estava ali, entre os familiares, com os olhos fixos no caixão, mas algo estava errado. Uma voz suave e inocente cortou o silêncio da sala. Com ele o é. Ele disse que ainda não quer ir. Era uma tarde cinza e carregada, como se o próprio céu estivesse lamentando a perda. Eu me encontrava em uma igreja antiga, com suas paredes cobertas por rachaduras e o cheiro de madeira envelhecida no ar. A cerimônia parecia um borrão distante, como se eu estivesse observando de fora, com os olhos cheios de um pesar que eu não conseguia explicar. O caixão estava ali, à frente, fechado como todos esperavam que fosse, mas o que ninguém sabia era que ele estava prestes a guardar algo mais do que apenas um corpo. Na penumbra da sala, uma garotinha de cabelos castanhos, com uma saia de renda branca, estava sentada na última fileira, os olhos perdidos em algum ponto invisível da sala. Eu a vi algumas vezes antes, na casa da falecida, e ela parecia estranhamente deslocada, como se não pertencesse àquele lugar. A menina olhou para o vazio à sua frente e, de repente, sorriu. Sua voz, doce e inocente, quebrou o silêncio fúnebre, ecoando em cada canto daquela sala fria. Com ele o é. Ele disse que ainda não quer ir. Eu congelei. O que ela queria dizer? Para quem ela estava falando? Olhei ao redor tentando encontrar algo, alguém, que pudesse estar ali com ela. Mas não havia ninguém. O que estava acontecendo? A garotinha, sem perceber o impacto de suas palavras, continuou olhando fixamente para o vazio, como se esperasse algo ou alguém. Os minutos passaram como horas e a sensação de desconforto aumentava a cada segundo. O velório seguia seu curso normal, com murmúrios entre os parentes e amigos da falecida.
Mas no fundo da igreja, a garotinha permanecia imóvel, como se estivesse em um mundo à parte. Seus olhos não se moviam, ainda fixos em algum ponto invisível, e a cada momento sua voz se tornava mais audível, como se estivesse tentando ser ouvida por algo que ninguém mais conseguia perceber. Ele disse que ainda não quer ir. Dessa vez, ela repetiu as palavras, mas algo estava diferente. A entonação parecia mais urgente, mais insistente. Eu olhei novamente para os adultos ao meu redor, mas ninguém parecia perceber. Todos estavam absortos em seus próprios lutos, em suas próprias distrações. Era como se, de alguma forma, essa presença invisível estivesse focada apenas nela. Eu não conseguia desviar os olhos dela. Algo estava muito errado. Então, ela se levantou, lentamente, e deu um passo em direção ao caixão. Sua pequena mão estendeu-se, tocando o ar na direção dele, como se realmente estivesse interagindo com alguém. Quando sua mão tocou o vazio, uma brisa gelada percorreu a sala, fazendo as velas tremularem, e por um instante, a luz na igreja pareceu vacilar. Eu engoli em seco e, incapaz de controlar minha curiosidade, me aproximei dela. Perguntei tentando manter a calma. "Com quem você está falando, querida?" Ela me olhou com um sorriso sereno, os olhos brilhando com uma luz estranha. "Com ele", disse ela, apontando para o caixão. "Ele não quer ir embora." A palavra "ele" parecia carregar um peso, algo que eu não queria entender, mas que estava começando a perceber com uma clareza desconcertante. Eu olhei para o caixão novamente e um calafrio percorreu minha espinha. Algo dentro de mim sabia que aquela criança não estava apenas brincando, que havia algo muito mais sombrio acontecendo ali. De repente, a temperatura na sala despencou. Os outros ao redor não perceberam a mudança, mas eu senti. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer. Algo que ninguém ali queria ver. Algo que talvez fosse mais do que uma criança falando com uma presença invisível. Algo mais antigo, mais maligno. O ar ficou mais denso, mais pesado, como se a própria sala estivesse se fechando sobre mim. Eu mal podia respirar. A garotinha continuava a olhar fixamente para o caixão, e agora com mais intensidade. Ela falava em voz baixa, como se conversasse com alguém que estivesse apenas ao alcance dos seus olhos. "Ele diz que não está pronto. Não agora. Ele ainda não quer." Ela balançou a cabeça, como se compreendesse uma linguagem que eu não podia entender. Era como se ela estivesse tentando convencer aquela presença a permanecer. O silêncio absoluto da sala tornou tudo ainda mais perturbador. O som das minhas batidas cardíacas era o único ruído que conseguia ouvir, até que, de repente, uma forte explosão de som fez minhas pernas tremerem. O caixão se moveu. Eu vi. Não foi uma ilusão. Não foi minha mente me pregando peças. O caixão se moveu, lentamente, como se algo ou alguém dentro dele estivesse se agitando. O barulho do rangido da madeira ecoou pelas paredes da igreja, reverberando como um grito abafado. Os outros presentes no velório continuaram alheios, mas eu sabia que aquilo não estava certo. Era uma presença, uma energia que não deveria estar ali. A garotinha, como se respondesse a uma pergunta que eu não fazia, olhou para mim com um sorriso ainda mais estranho, mais perturbador. Ela sussurrou: "Ele não quer ir embora porque ainda tem algo a fazer." O caixão agora estava claramente se movendo, mais violentamente. Eu não conseguia tirar os olhos dele, mas algo dentro de mim queria correr, gritar, alertar os outros. Mas de alguma forma, meus pés estavam fixos no chão, paralisados pela visão daquele movimento antinatural. A luz das velas tremulava de maneira errática, lançando sombras que pareciam dançar pelas paredes. Então, a tampa do caixão se abriu sozinha. Uma onda de frio se espalhou pela sala, como se uma neblina fria e densa tivesse tomado conta do ambiente. E foi aí que eu vi. Os olhos do cadáver dentro do caixão estavam abertos, mas não estavam mortos.
Não estavam vazios. Eles olhavam diretamente para mim, com uma intensidade quase humana, como se estivessem esperando por algo ou alguém. O grito preso na minha garganta não saiu. Eu estava ali, observando aquela abominação que até então ninguém mais parecia perceber. O corpo que deveria estar em paz, repousando na escuridão do caixão, estava vivo, ou pelo menos estava tentando ser. E a garotinha, com seus olhos inocentes e sorriso estranho, parecia completamente à vontade, como se fosse amiga daquele ser, como se de alguma forma ela fosse a única que o compreendesse. Foi quando ela falou novamente, com a voz doce e casual. Ele disse que não quer mais ficar no caixão, ele quer sair agora. E naquele instante, eu entendi. O caixão não era mais apenas um recipiente para o corpo da falecida. Ele se tornou uma prisão, uma cápsula que guardava algo muito mais terrível, algo que não estava pronto para ser liberado. O caixão se moveu mais uma vez, com força. O som das tábuas rangendo parecia um sussurro ameaçador, uma premonição do que estava por vir. Eu queria correr, gritar, mas minhas pernas estavam congeladas e a visão daqueles olhos fixos em mim me impediam de desviar o olhar. Era como se o ser dentro do caixão estivesse me chamando, me convocando para algo que eu não queria entender, mas que agora parecia inevitável. A garotinha não parecia nem um pouco assustada. Ela estava agora mais próxima do caixão, como se estivesse ajudando a presença a se libertar de sua prisão. Seus olhos brilhavam com um fulgor estranho, como se ela fosse a intermediária entre os vivos e os mortos. E então, ela olhou para mim com um sorriso ainda mais inquietante. "Você não entende, não é?" disse ela, com uma suavidade que contrastava com a intensidade do que estava acontecendo. "Ele disse que tem algo a fazer, algo que não pode esperar." A temperatura na sala despencou. Eu podia ver a minha respiração se condensando no ar frio, mas não era só o clima que estava gelado. Era como se uma força invisível estivesse dominando a atmosfera, uma pressão que apertava meu peito. As velas na igreja tremulavam com violência, suas chamas se distorcendo em formas retorcidas, como se fossem reflexos de algo impuro. Foi então que algo estranhamente inesperado aconteceu. O corpo dentro do caixão se ergueu lentamente, como se tivesse vontade própria, e as pessoas ao redor não pareciam perceber. Nenhum murmúrio, nenhuma reação. Eles estavam imersos no luto, mas eu sabia que algo muito mais horrível estava prestes a se revelar. O caixão estava agora completamente aberto, e a figura dentro dele se ergueu, seus olhos fixos em mim, seu rosto pálido, coberto por uma pele fina e quase translúcida. O rosto da falecida estava distorcido, como se sua alma estivesse presa entre dois mundos, incapaz de encontrar a paz. Mas o mais aterrador não era o rosto dela, era a figura que se manifestava ao seu lado. Uma sombra, uma presença escura que se materializava aos poucos, como um espectro. Eu dei um passo atrás, finalmente tomando coragem para me afastar, mas os meus pés não se moveram. Algo me segurava. Algo invisível, mas palpável, que me fazia sentir como se eu estivesse sendo puxado para aquele espaço vazio, aquele limbo entre os vivos e os mortos. E antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, a voz da garotinha cortou o ar, suave, mas com uma autoridade que me fez tremer. "Ele não vai mais voltar para o caixão. Ele tem o que fazer. Agora." Ela sorriu mais uma vez. E foi nesse momento, enquanto o corpo da falecida se erguia, que percebi a verdade. O que quer que estivesse preso ali não era ela. Era algo mais antigo, mais maligno, que havia se aproveitado da sua morte para se libertar. E a garotinha, ela era a chave. Ela sabia disso. Ela sempre soubera. O que aconteceu a seguir foi uma sequência de eventos que até hoje me fazem duvidar da minha sanidade. A falecida, ou o que restava dela, não parecia mais ser humana. Seus olhos continuavam fixos em mim, e a sombra ao seu lado se movia de maneira fluida, como se estivesse se alimentando do medo que tomava conta de mim. Eu queria gritar,
correr, mas algo me impedia. Talvez fosse o olhar da garotinha, ou talvez fosse a sensação de que tudo o que eu estava vendo não passava de um pesadelo. Um pesadelo do qual eu poderia acordar a qualquer momento. De repente, a pressão no ambiente começou a diminuir. As sombras na igreja se afastaram. A temperatura começou a se estabilizar e, por um momento, a calma retornou. A garotinha voltou a olhar para o caixão, que agora estava completamente aberto. O espectro, ou a presença maligna, parecia ter desaparecido, mas a sensação de terror persistia no ar. O corpo da falecida, agora imóvel, foi novamente colocado dentro do caixão, como se tudo tivesse sido um pesadelo coletivo. "Agora ele vai embora", disse a garotinha, com a mesma voz suave, mas com um tom de despedida. Ela deu um passo atrás, como se sua tarefa estivesse completa. Eu fiquei ali, atônito, sem entender o que realmente havia acontecido. As pessoas ao redor, finalmente, começaram a perceber que algo estava errado. Algumas estavam olhando para o caixão, outras pareciam confusas, como se não soubessem o que fazer. E de alguma forma, isso me deu uma sensação estranha de alívio. Talvez, só talvez, o pior tivesse passado. Agarrei-me à esperança de que a paz havia retornado àquela sala, mas o medo, o temor de saber que aquela presença ainda poderia estar em algum lugar, espreitando sempre à espreita, me acompanhou por todo o resto do dia. Eu nunca soube ao certo o que aconteceu naquele velório. Nem mesmo a garotinha parecia saber o que exatamente ela havia libertado. A sensação de que algo havia sido deixado para trás, aguardando o momento certo para voltar, nunca me deixou. Cada vez que fecho os olhos, vejo o rosto da falecida, seus olhos fixos, e sinto uma presença que me observa em silêncio, esperando. E lembre-se, o que você acha que está em paz, pode não estar. O que você acha que está morto, pode ainda estar esperando. A primeira vez que vi aquela coisa, achei que fosse um jogo de sombras. Eu estava ajudando a montar as cadeiras dentro da capela, sentindo o cheiro denso de cera derretida e flores cortadas, quando algo no canto do meu olho se moveu. Uma silhueta escura, imóvel entre os bancos. O suor gelado subiu pela minha nuca e um arrepio se espalhou pelo meu corpo antes que eu sequer pensasse em virar a cabeça. Quando finalmente olhei, não havia nada ali, mas o cheiro, algo estava errado. O aroma das flores frescas foi engolido por uma podridão agridoce, como pétalas esquecidas em um túmulo fechado. Pisquei algumas vezes tentando afastar a sensação. Devia ser só cansaço. A capela ainda estava vazia, sem nenhum corpo, sem velas acesas. Mas eu sabia, eu sentia. Tinha alguém ali observando. A capela era antiga, um daqueles prédios de pedra que pareciam carregados de histórias pesadas demais para serem esquecidas. Suas paredes estavam marcadas pelo tempo, com rachaduras finas que serpenteavam pelo teto como veias mortas. O cheiro de madeira velha e incenso impregnava o ar, misturando-se ao perfume das coroas de flores que já começavam a murchar, mesmo sendo recém-colocadas. Eu me chamava Vicente e trabalhava há anos ajudando nos preparativos de velórios e sepultamentos. Nunca fui de me impressionar fácil. A morte era meu cotidiano, um ciclo inevitável que acompanhava as pessoas até seu último descanso. Mas aquela capela tinha algo errado. Os outros funcionários estavam inquietos. Desde o início da tarde, quando começamos a organizar o espaço para o velório de um homem, cujo nome mal me importava, percebi que ninguém queria ficar sozinho ali dentro. Sussurros atravessavam o salão. João, um dos coveiros, comentou que vira alguém parado entre os bancos momentos antes. Um vulto, alto, escuro, mas ao olhar de novo, não havia nada. Outros disseram sentir arrepios do nada, como se algo roçasse seus ombros. O ar estava denso, pesado. Um frio rastejava pelo chão e subia pelas pernas como dedos invisíveis. E então veio o cheiro,
flores podres, a mesma fragrância do meu primeiro encontro com aquela presença. Mas o pior ainda estava por vir. A sensação de estar sendo observado só piorava com o passar das horas. O frio não ia embora, nem o cheiro rançoso de flores apodrecendo. O silêncio da capela era pesado, cortado apenas pelo barulho dos passos apressados dos trabalhadores que queriam terminar logo o serviço. Foi então que aconteceu pela segunda vez. Estávamos posicionando os últimos bancos quando ouvi um ruído baixo, um farfalhar discreto, como se alguém arrastasse os pés pelo chão de madeira. Meu corpo ficou tenso. Virei devagar, tentando encontrar a origem do som. No fundo da capela, perto do altar, uma sombra alta estava parada. Era uma figura humanoide, mas sem rosto. O corpo parecia feito de algo denso, escuro, como a fumaça de uma vela prestes a se apagar. Estava lá, imóvel, me observando. Ou pelo menos era essa a impressão que passava. Porque onde deveriam estar os olhos, só havia um vazio. Engoli seco e pisquei. Em um instante, a coisa não estava mais ali. O ar ficou mais gelado e um sussurro atravessou o espaço como um sopro de vento. Eles não querem que ele descanse. Meus pés se moveram para trás sozinhos. Não fui o único a ouvir. João deixou uma pilha de cadeiras cair e saiu correndo para fora da capela, o rosto pálido como papel. Os outros começaram a murmurar orações baixas, trocando olhares nervosos. A essa altura, eu já sabia que aquilo não era coisa da minha cabeça. A noite se aproximava e o velório começaria em poucas horas. Mas uma pergunta latejava na minha mente. Quem ou o que estava ali conosco? O relógio bateu 9 da noite. O velório havia começado e o ar dentro da capela estava insuportável. O frio se tornara cortante e o cheiro de flores murchas agora parecia se misturar a algo pior. Algo pútrido, como carne em decomposição. A família do falecido estava sentada nos primeiros bancos, murmurando orações entre lágrimas. O caixão, de madeira escura e acabamento brilhante, repousava no centro da capela, rodeado por velas trêmulas que pareciam vacilar sem motivo, mesmo sem nenhuma corrente de vento. Foi então que tudo saiu do controle. Uma das velas apagou sozinha, depois outra e outra. Um silêncio absoluto dominou o ambiente. O choro cessou. Os olhos das pessoas se arregalaram, assustados. A escuridão dentro da capela parecia mais profunda, quase palpável. E então ouvimos: "Vocês não deviam estar aqui." A voz era seca, arrastada, como se viesse de algo que já não pertencia mais a este mundo. Os gemidos começaram em seguida, um som baixo, distante, mas que vinha do caixão. Um arrepio gelado me atravessou a espinha. Os parentes do morto se entreolharam, confusos. Eu queria correr, queria sair dali, mas não conseguia. Meus pés estavam cravados no chão. O som se intensificou. Era um arranhar abafado, unhas raspando madeira. Alguém prendeu a respiração. Uma mulher começou a soluçar em pânico. O padre se benzeu, murmurando algo inaudível. E então, com um estalo seco e grotesco, a tampa do caixão se moveu. O mundo pareceu congelar por um instante. Todos os olhares estavam fixos no caixão, cuja tampa agora estava entreaberta. O som de madeira rangendo ainda ecoava pelo espaço, mas ninguém se movia. Ninguém ousava sequer respirar mais alto. O padre foi o primeiro a reagir. Com mãos trêmulas, ergueu seu crucifixo e deu um passo hesitante para a frente. Murmurou uma prece apressada, mas a própria voz falhava em meio ao terror. Então, o impossível aconteceu. A tampa do caixão deslizou lentamente para o lado, caindo com um estrondo surdo. O corpo ali dentro não estava como deveria. Os olhos do defunto estavam abertos, e não eram olhos mortos. Eles estavam cheios de algo que não pertencia a este mundo. Negros, fundos, como poços sem fundo que refletiam um horror invisível.
O cadáver moveu a boca e um som gutural escapou de seus lábios ressecados. Mas antes que pudesse pronunciar qualquer coisa, a sombra apareceu. A figura escura que eu já havia visto antes agora pairava sobre o caixão como uma cortina de escuridão pulsante. Seu formato era indefinido, retorcido, como se a própria realidade se recusasse a dar-lhe um corpo sólido. O ar ficou tão pesado que senti meu peito se apertar. Pessoas começaram a gritar. Algumas correram para fora da capela. Outras ficaram presas no próprio medo. Foi quando entendi. Aquilo não era o espírito do homem morto tentando voltar. Era algo diferente, algo antigo. A sombra se inclinou sobre o cadáver e, em um movimento súbito, afundou dentro dele como fumaça sendo sugada para dentro de um buraco. O corpo convulsionou e então os olhos do morto se voltaram para mim e ele sorriu. O caos tomou conta da capela. Pessoas gritavam, tropeçavam nos bancos enquanto corriam em desespero para a saída. O padre desmoronou de joelhos, rezando em um sussurro frenético, como se sua fé fosse a única barreira entre nós e o que quer que estivesse acontecendo. Mas eu não conseguia me mover. Meus olhos estavam presos naquela coisa que agora habitava o corpo do morto. O sorriso dele era errado. Não era um sorriso humano. Era largo demais. Os lábios secos esticados de forma doentia, revelando dentes escurecidos pela morte. E os olhos, Deus, aqueles olhos. Não havia mais nada ali dentro, além de um vazio faminto. Mas então, do nada, tudo parou. As velas que haviam se apagado voltaram a brilhar. O cheiro de flores podres desapareceu. O frio cortante que agarrava minha pele sumiu. E o corpo estava imóvel outra vez. Os olhos fechados, a boca relaxada. Ele parecia normal, como deveria estar. O padre se ergueu com dificuldade, encarando o cadáver com uma expressão de choque absoluto. Depois olhou para mim como se esperasse uma explicação, mas eu não tinha. As poucas pessoas que restaram ali dentro pareciam confusas, assustadas, mas tudo indicava que o pior havia passado. A capela voltava a ser apenas um lugar de luto. Eu respirei fundo, tentando ignorar o gosto amargo na minha boca. Talvez tudo não tivesse passado de um delírio coletivo. O medo tem o poder de pregar peças, de fazer a mente ver coisas que não existem. Talvez estivéssemos todos apenas cansados. Talvez agora tudo ficasse bem. Mas no fundo, eu sabia. Sabia que aquilo não havia acabado. Quando todos saíram da capela e os últimos preparativos para o enterro começaram, fiquei para trás por um instante, olhando mais uma vez para o caixão. O silêncio agora era sepulcral. Mas então, eu ouvi um sussurro, baixo, rouco. Isso é só o começo. Um arrepio subiu pela minha espinha. Meu corpo se recusava a se mover. Meu coração martelava no peito. O cheiro voltou. O frio voltou. E ali, na escuridão da capela, senti aqueles olhos invisíveis sobre mim de novo. Eu nunca mais entrei naquele lugar. E você ainda teria coragem de velar um morto sozinho? Se gostou dessa história, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais relatos sombrios. Comente abaixo o que achou e me diga, já sentiu algo te observando no escuro? Deixa nos comentários se você já teve uma experiência sobrenatural. Era para ser apenas mais um velório comum. O peso da morte, a dor do luto, o silêncio esmagador de uma despedida. Mas ninguém sabia que algo mais sombrio se escondeva naquele caixão. Quando todos começaram a se aproximar para dar o último adeus, o ar pareceu mudar. Como se o tempo tivesse congelado por um segundo, uma sensação gélida tomou conta da sala. E então, algo impossível aconteceu. O corpo, sem vida, parado ali há horas, parecia olhar diretamente para alguém. Não era um olhar vazio ou indiferente. Era um olhar fixo, carregado de algo indescritível. A sala ficou em silêncio absoluto. Todos estavam paralisados, mas só uma pessoa sabia. Aquele olhar não era de um morto.
Ele estava sendo observado. A igreja estava envolta em uma escuridão densa. O ambiente, normalmente iluminado pela luz suave que se infiltrava pelas vitrôs coloridos, agora parecia opaco e abafado, como se a própria luz tivesse medo de entrar naquele local. O cheiro de flores murchas se misturava ao do incenso, criando uma atmosfera pesada e desconfortável. O caixão, de madeira escura, estava posicionado no centro, rodeado por velas que tremeluziam como se lutassem contra um vento invisível. Em cada canto, as sombras pareciam se mover lentamente, como se estivessem aguardando o momento certo para se revelarem. Os presentes estavam silenciosos, respeitosos, com os rostos abatidos em suas orações silenciosas. No entanto, algo estava errado. Algo que não podia ser visto, mas que todos sentiam em seus ossos. O último adeus a Alexandre, um homem que muitos consideravam bondoso, fora triste, mas não inesperado. Sua morte parecia ter ocorrido de forma natural, uma doença que o levou após meses de sofrimento. Contudo, havia algo no ar que não parecia natural. Uma das pessoas presentes, Marcos, sentiu uma pressão crescente no peito. Ele não era o mais próximo do falecido, mas Alexandre sempre o tratara com uma gentileza que ele não soubera como retribuir. Marcos caminhava lentamente em direção ao caixão, o rosto pálido, suas mãos trêmulas entrelaçadas em oração. Quando finalmente chegou perto o suficiente para olhar pela última vez nos olhos do amigo, algo aconteceu. Os olhos de Alexandre, antes cerrados, agora estavam abertos. Um olhar gélido, direto, fixo em Marcos. Ele sentiu um arrepio tão forte que quase tropeçou. Não era um olhar de paz. Não era o olhar de alguém que já havia partido. Era um olhar intenso, como se fosse impossível desviar os olhos de quem os recebia. A sensação foi imediata. Marcos sentiu uma pressão crescente dentro de sua mente, uma sensação de medo tão profunda que seu corpo se encolheu. O velório, com toda a sua tranquilidade, começou a desmoronar lentamente, sem que ninguém ao redor perceba o que estava acontecendo, como se o tempo estivesse parado para ele. Ele afastou os olhos rapidamente, mas o mal-estar permaneceu, como uma sombra que se agarrava a ele. Ele tentou ignorar, racionalizar, como se fosse apenas uma ilusão. Afinal, era apenas um morto, não podia fazer nada. Mas o olhar de Alexandre continuava queimando em sua mente, como se estivesse sendo observado. Os outros presentes não perceberam nada. Continuaram com suas orações, alheios a qualquer anormalidade. Mas Marcos sabia. Ele sabia que algo não estava certo. E agora, com os olhos de Alexandre fixados nele, sentia que algo muito pior estava prestes a acontecer. Nos dias seguintes ao velório, Marcos tentou seguir sua rotina. Tentou ignorar a sensação de desconforto que o acompanhava, o peso constante em seu peito. Mas a imagem dos olhos de Alexandre não o deixava. Durante a noite, quando a escuridão tomava conta de seu quarto, ele podia jurar ouvir sussurros, murmúrios baixos, como se alguém estivesse ao seu lado, tentando chamar sua atenção. Mas quando olhava não havia ninguém. Apenas o vazio de seu quarto, as paredes frias e a sensação de ser observado. Ao longo da semana, Marcos começou a perder o sono. Sempre que fechava os olhos, sentia uma presença, algo indescritível, mas palpável, no ar. As paredes de sua casa começaram a parecer mais estreitas, a respiração se tornava difícil. Ele se sentia mais fraco a cada dia, e o peso da ansiedade o deixava imerso em uma nuvem de desespero. Ele tentava conversar com seus amigos, pedir conselhos, mas ninguém parecia entender o que ele estava passando. A maioria acreditava que ele estava exagerando, que talvez estivesse apenas sobrecarregado com o luto. Mas Marcos sabia a verdade. Ele estava sendo perseguido por algo, ou mais precisamente por alguém.
O dia em que ele não conseguiu mais ignorar o que estava acontecendo foi em uma tarde fria, quando ele estava caminhando pela rua, tentando aliviar a tensão com uma simples caminhada. De repente, ele sentiu um arrepio percorrendo toda a sua espinha. Era como se algo tivesse se movido atrás dele, mas ao se virar, não havia nada. Ele continuou caminhando, agora mais rápido, sentindo que algo o seguia, sempre a poucos passos atrás. As ruas estavam vazias. A única companhia era o som de seus próprios passos ecoando nas calçadas. Foi então que ele ouviu o som. Não era uma voz, mas algo como um suspiro, suave, quase imperceptível. A sensação de ser observado se tornou insuportável. O vento gélido parecia sussurrar o nome dele, e uma sensação de pavor o envolvia, como se estivesse sendo puxado por algo invisível. Ele olhou ao redor, mas não havia ninguém. No entanto, a sensação de que alguém estava lá, vigiando, não o deixou. Marcos começou a ver sinais de que Alexandre estava, de alguma forma, tentando se comunicar com ele. O que antes eram apenas suspiros, agora eram mensagens claras, sombras que se formavam em lugares onde não deveria haver nada. Ele começou a encontrar objetos fora do lugar, em sua casa, como se fossem movimentados por uma força desconhecida. Às vezes, ao olhar para o espelho, ele via breves flashes do rosto de Alexandre, refletido de forma distorcida e cheia de dor. O medo se transformou em pânico. Marcos não conseguia mais distinguir o que era real do que não era. Começou a se afastar de todos. Não conseguia mais confiar em ninguém. Sentia-se cada vez mais isolado, como se estivesse sendo engolido por algo que não poderia controlar. Suas noites se tornaram um pesadelo constante. Quando finalmente conseguia dormir, o rosto de Alexandre aparecia em seus sonhos, sempre com aquele olhar fixo e penetrante. Era como se a alma de Alexandre tivesse ficado presa entre o mundo dos vivos e o dos mortos, e Marcos fosse o único que pudesse vê-la. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia que não poderia escapar disso. O morto estava vigiando, esperando. E com o passar do tempo, Marcos começou a perceber que não havia mais como fugir. A presença de Alexandre, a sensação constante de estar sendo vigiado, estava destruindo sua sanidade. Naquela noite, a sensação de perseguição atingiu seu ápice. Marcos não conseguia mais distinguir a realidade da alucinação. Seus olhos estavam pesados, os batimentos cardíacos acelerados. Ele havia perdido o controle. Sua mente já não conseguia mais entender o que estava acontecendo ao seu redor. A casa estava estranha, mais escura do que o normal, como se as sombras tivessem ganhado vida própria. O ar estava denso, quase como se o oxigênio tivesse sido consumido por algo invisível, algo que estava se aproximando dele, pouco a pouco. Foi quando ele ouviu uma batida, lenta e precisa, vindo do outro lado da porta de seu quarto. A porta estava fechada, mas ele podia sentir. Algo estava ali, esperando. Ele ficou imóvel, sua respiração quase inaudível, tentando entender o que estava acontecendo. A batida se repetiu, mais forte agora, acompanhada de um som baixo, como se alguém estivesse tentando arranhar a madeira da porta, como se estivesse tentando entrar. Com um impulso repentino, Marcos se levantou, sentindo as pernas tremendo. Ele correu até a porta e a abriu com um movimento rápido, mas não havia ninguém ali. O corredor estava vazio, as luzes piscando intermitentemente. Porém, no final do corredor, havia algo que o fez parar instantaneamente. O que parecia ser uma sombra escura, com uma forma humana, estava ali, imóvel, observando-o com uma intensidade que fez seu corpo gelar. Ele sentiu seu estômago revirar, uma onda de pânico tomou conta de sua mente. O rosto de Alexandre apareceu em sua mente, mais nítido do que nunca. A sensação de ser vigiado, a presença daquela alma atormentada, tudo estava se tornando insuportável. Ele gritou, mas a voz foi engolida pela escuridão ao seu redor. De repente, a sombra se moveu em sua direção.
Não caminhava, mas flutuava, como se fosse parte da própria escuridão. Marcos tentou correr, mas suas pernas não obedeciam. Ele estava paralisado, como se tivesse sido preso em uma teia invisível, seus movimentos atrofiados pela terrível pressão que sentia. E então, ele viu os olhos de Alexandre, os mesmos olhos que o haviam seguido durante dias, agora estavam fixados nele, de forma implacável. Era como se o morto tivesse atravessado o véu da morte, atravessando o espaço e o tempo para estar ali, com ele, nesse momento. A sombra se aproximou ainda mais. Seus olhos eram o único ponto de luz em meio à escuridão, como faróis sinistros iluminando o rosto pálido de Marcos. Ele sentia o peso da presença de Alexandre, uma força esmagadora que parecia querer devorar sua alma. E quando a sombra finalmente tocou sua pele, um grito saiu de sua garganta. Um grito que não era mais seu, mas sim um grito ecoando do além, como se ele próprio estivesse sendo engolido pela escuridão. O corpo de Marcos começou a tremer, seus músculos se contraíram com força, mas não havia mais controle. Seus olhos estavam fixos no rosto de Alexandre, que com um sorriso sombrio o observava com uma calma macabra. E então, algo aconteceu. O espaço ao seu redor começou a distorcer, como se a própria realidade estivesse se rasgando. Os olhos de Alexandre brilharam, e o que antes era apenas uma sombra tornou-se uma presença corpórea, quase tangível, envolvendo Marcos em uma escuridão densa e sufocante. Tudo que Marcos podia ouvir era o som de sua respiração descontrolada, misturado ao sussurro de uma voz que se arrastava em seus ouvidos. Você não pode escapar. Você nunca vai escapar de mim. Marcos não sabia quanto tempo havia se passado. O que antes parecia ser um pesadelo tangível, agora se estendia como uma eternidade. O ar estava pesado e o som de sua respiração, lenta, ofegante, era a única coisa que ele conseguia ouvir. A escuridão ainda envolvia seu corpo, mas de algum modo ele sentiu uma mudança. O calor da presença de Alexandre, que antes o esmagava, agora estava desaparecendo, se dissipando, como uma névoa que se dissolve ao sol. Ele abriu os olhos, sem coragem de encarar a realidade, mas algo o forçou a olhar em frente. Quando o fez, o que encontrou não foi a sombra de Alexandre, nem o olhar penetrante que o havia assombrado. Não havia nada. O corredor estava vazio. O ar finalmente parecia mais fresco. A pressão sobre seu peito, que o havia sufocado por tanto tempo, estava se aliviando. Ele olhou para os lados, seus olhos ainda cegos pela tensão. Mas, à medida que os segundos passavam, ele percebeu que o ambiente havia mudado. A casa parecia mais normal. As sombras haviam desaparecido. Mas algo estava errado. A sensação de alívio foi breve, como se fosse uma ilusão. Uma última onda de frio percorreu sua espinha, e ele sentiu uma presença atrás de si. Ele não precisava se virar. Sabia exatamente o que estava ali. Era a mesma presença que o havia perseguido, mas agora ela parecia distante, como se estivesse se afastando. E então, uma última frase ecoou em sua mente, uma voz suave, quase familiar, como se estivesse vindo de dentro de si mesmo. Eu estou sempre com você. Marcos não sabia mais o que acreditar. Ele havia escapado ou estava apenas começando a perceber que o verdadeiro terror era a constante companhia daquela alma perdida? Ele sabia, no fundo, que nunca mais teria paz. O olhar de Alexandre jamais o abandonaria. E com isso, ele simplesmente desapareceu nas sombras, levando consigo a certeza de que a morte, quando se fixa em alguém, nunca deixa de vigiar. Marcos se afastou, mas a realidade do que aconteceu e a sensação daquela presença eterna permaneceriam com ele para sempre. Os dias passaram e Marcos, de algum modo, conseguiu retomar sua vida. O que aconteceu naquela noite, o que ele viu, aquilo que o assombrava, parecia ter desaparecido. As memórias estavam se tornando cada vez mais vagas,
como se a escuridão estivesse lentamente se apagando da sua mente. Ele começou a retomar o controle sobre sua sanidade e a vida cotidiana, que antes parecia impossível de ser retomada, agora era apenas uma rotina simples. As pessoas à sua volta notaram a mudança em seu comportamento. Ele estava mais calmo, mais focado, como se finalmente tivesse superado o que o havia atormentado. Naquela tarde, enquanto Marcos caminhava pelo parque, ele observou as árvores balançando suavemente ao vento, os pássaros cantando e, pela primeira vez em muito tempo, ele sorriu. A sensação de ser observado havia desaparecido. O alívio foi como um peso sendo retirado de seus ombros. Ele estava livre. Livre da presença de Alexandre, livre de todo o terror que o havia consumido. Ele respirava profundamente, como se o ar nunca tivesse sido tão puro. Mas quando ele se aproximou de um banco, sentado sob a sombra de uma árvore, algo chamou sua atenção. Algo que o fez parar no meio de sua caminhada. Um olhar fixo e inconfundível. Não era o olhar de Alexandre, mas, sem dúvida, era um olhar familiar. O rosto de uma pessoa que ele conhecia, uma pessoa da sua infância. Ele sabia o que isso significava. E antes que pudesse se mover, uma lembrança assombrosa voltou à sua mente. Aquela sensação que ele acreditava ter desaparecido. A sensação de ser observado. Ele não precisou se virar para saber que estava sendo vigiado. Era uma sensação que ele não podia mais ignorar. O sorriso em seu rosto desapareceu instantaneamente e uma onda gelada percorreu sua espinha. Ele sabia que, mais uma vez, ele estava sendo seguido. Mais uma vez, algo o estava observando, aguardando o momento certo para se aproximar. E quando ele olhou para o lado, não havia mais ninguém. O banco estava vazio, o parque silencioso. Mas algo dentro dele sabia. O verdadeiro terror nunca se foi. Ele apenas havia aprendido a ignorá-lo, pelo menos por enquanto. E assim, Marcos segue com sua vida, tentando manter a fachada de normalidade. Mas no fundo, ele sabe que a paz é apenas uma ilusão. O olhar de Alexandre, aquela presença invisível que o perseguiu, pode ter desaparecido temporariamente, mas ele sabe, no fundo de seu ser, que o mal nunca vai embora completamente. Ele vive com a constante sensação de que está sendo vigiado, de que, a qualquer momento, algo do além pode voltar para arrastá-lo de volta para a escuridão. E você já sentiu a sensação de estar sendo observado, sem saber por quem ou o quê? Não importa onde você esteja, nem quão seguro pense estar, o terror pode estar mais perto do que imagina. Às vezes, os mortos não descansam, eles ficam à espreita, esperando. Então, da próxima vez que sentir um olhar fixo sobre você, pergunte a si mesmo, será que você realmente está sozinho? Eu nunca imaginei que um velório pudesse se transformar em um pesadelo. Mas naquela noite, cercado por velas trêmulas e olhares desconfiados, testemunhei algo que desafiava qualquer explicação. No silêncio pesado da sala, apenas o som abafado do choro preenchia o ambiente. Até que um ruído seco, quase imperceptível, chamou minha atenção. Olhei para o caixão. Primeiro, achei que fosse um jogo de sombras, talvez um reflexo distorcido pela iluminação bruxuleante. Mas então vi de novo, um movimento sutil, um estremecimento na madeira, como se algo, ou alguém, lá dentro estivesse tentando sair. Meus músculos ficaram tensos. O ar se tornou pesado, carregado de um medo primitivo. Por um segundo considerei que fosse apenas minha mente pregando peças, mas quando olhei ao redor, percebi que não estava sozinho. Outros também tinham visto, e nos olhos arregalados da viúva, no tremor das mãos do padre, estava a confirmação. Aquilo não era um delírio. O caixão estava se movendo. A sala de velório era pequena, sufocante. As paredes cor de creme estavam descascadas em alguns pontos, e o cheiro de flores mortas se misturava ao aroma pesado das velas derretendo. O lugar parecia carregar um peso invisível,
Uma presença sombria que se tornava mais densa a cada minuto. O falecido, Sr. Augusto Vasconcelos, era um homem severo em vida. Seu olhar carrancudo e voz rouca ainda pareciam ecoar na memória dos presentes. Ele nunca foi alguém querido pela família. Na verdade, poucos estavam ali por luto genuíno. Muitos vieram apenas por obrigação ou para ter certeza de que aquele velho finalmente descansaria. Ou pelo menos era isso que achavam. O caixão de madeira escura repousava sobre um suporte simples no centro da sala. O padre murmurava palavras baixas de conforto, e a viúva, Dona Marta, mantinha as mãos juntas, como se rezasse. Mas o nervosismo em seus olhos denunciava que havia algo mais. E então, aconteceu de novo. Um rangido sutil. Dessa vez, todos ouviram. Um arrepio coletivo percorreu a sala. Um dos netos, um garoto franzino chamado Miguel, olhou para a mãe com os olhos arregalados. "Mamãe, o vovô está se mexendo." A mulher o puxou para perto, tentando acalmá-lo, mas não respondeu. Como poderia? Ela mesma estava se perguntando a mesma coisa. E então, o impossível aconteceu. O caixão se inclinou levemente para o lado, emitindo um rangido seco. A tampa tremeu, quase imperceptível, mas foi o suficiente para que todos prendessem a respiração. Ninguém queria ser o primeiro a dizer em voz alta, mas o medo já estava plantado. Algo estava muito errado ali. O silêncio na sala se tornou insuportável. Era como se ninguém mais ousasse respirar. Todos estavam com os olhos cravados no caixão, esperando ou temendo que algo acontecesse novamente. O padre pigarreou e forçou um sorriso nervoso. "Irmãos, às vezes a madeira estala por conta das variações de temperatura." Sua voz falhou quando o caixão rangeu outra vez, um pouco mais forte dessa vez. Dona Marta deixou escapar um soluço engasgado. Seu rosto estava pálido, os lábios trêmulos. "Isso não pode estar acontecendo", sussurrou, sem conseguir desviar o olhar. O cheiro das velas parecia mais forte, enjoativo, como se o próprio ar estivesse ficando denso demais para ser respirado. Algumas pessoas se afastaram um passo instintivamente. Então veio o golpe final. Um impacto seco soou de dentro do caixão, como um soco. Várias pessoas gritaram ao mesmo tempo. O caixão se moveu bruscamente, inclinando-se para frente e para trás, como se algo lá dentro estivesse desesperado para sair. "Pelo amor de Deus, alguém faça alguma coisa!" gritou uma tia distante, cobrindo a boca com as mãos. O neto Miguel segurou firme o braço da mãe. "Mamãe, o vovô tá vivo?" Alguém tropeçou para trás e derrubou uma vela. A chama oscilou, lançando sombras trêmulas pelas paredes. O caixão tremeu de novo. Os pregos da tampa estalaram como se estivessem sendo forçados para fora. E foi então que um barulho abafado ecoou dentro da caixa de madeira. Uma respiração, lenta, profunda e impossível. O ar na sala de velório ficou cortante, pesado como chumbo. Ninguém ousava se mover. O único som era aquele suspiro vindo de dentro do caixão. Dona Marta deu um passo hesitante para trás, as mãos tremendo. Seu rosto estava branco como papel. "Isso não pode ser real." Sua voz saiu fraca, engasgada, mas ninguém tinha respostas para oferecer. O padre apertou o crucifixo no peito. Sua testa brilhava de suor, e seus lábios se moveram num murmúrio desesperado de orações, mas as preces foram interrompidas pelo som que veio a seguir. Toque, toque, toque. 3 pancadas fortes vindas de dentro da madeira selada. O pânico foi instantâneo. Uma das tias desmaiou. O jovem Miguel começou a chorar, enterrando o rosto no vestido da mãe. Alguém tropeçou e derrubou uma coroa de flores, espalhando pétalas pelo chão. O caixão se sacudiu de novo, dessa vez mais forte. Quase caiu do suporte. As tábuas rangeram como se fossem se partir a qualquer momento. Abram isso!" gritou um dos primos, correndo para o caixão. Mas antes que pudesse tocar a tampa, um estampido ecoou pelo salão. As dobradiças se partiram sozinhas. A tampa deslizou lentamente, rangendo, e então, finalmente, caiu para o lado com um baque seco. O que estava dentro não deveria estar se movendo, mas estava. Os olhos do morto, antes fechados e inertes, agora estavam arregalados, vidrados em algo que ninguém mais conseguia ver. Seus lábios estavam entreabertos, como se quisessem dizer algo, mas o que congelou o sangue de todos ali foi o som que escapou de sua garganta. Uma risada.
baixa, fraca, mas carregada de algo indescritível. Foi quando o corpo começou a se mexer. O que aconteceu a seguir foi rápido, mas ninguém jamais esqueceria. O corpo dentro do caixão se contorceu de maneira errada, como se algo invisível o puxasse em direções opostas. O pescoço torceu levemente para o lado, e então, um estalo seco preencheu a sala. A viúva gritou. Alguém correu para a porta, mas ela não abriu. Os presentes estavam presos ali, forçados a assistir ao impossível. Os olhos do morto continuavam arregalados, fixos em algo acima, além da compreensão humana. A boca se abriu mais, e um som baixo e úmido escapou, como se algo estivesse borbulhando dentro de seu peito. O cheiro mudou. Antes era apenas o perfume das flores e o aroma das velas. Agora havia algo podre no ar, como carne em decomposição, mas misturado com algo doce, quase sufocante. Então, o caixão tremeu sozinho. Não foi um movimento brusco. Não foi como antes, quando parecia que algo tentava sair. Desta vez foi diferente. Parecia respirar. As madeiras do caixão se encolheram e se expandiram levemente, como pulmões inalando e exalando um último sopro de vida. As velas ao redor começaram a piscar, como se uma brisa gélida houvesse passado por ali. E então, silêncio. As velas apagaram todas de uma vez. No breu, o desespero tomou conta. Gritos, murmúrios de preces, soluços. Quando finalmente alguém conseguiu acender um isqueiro, a sala voltou a ser iluminada pela chama fraca e tremulante. O caixão estava fechado. A tampa estava de volta ao lugar, intacta, como se jamais tivesse sido aberta. O corpo de Augusto Vasconcelos estava lá dentro, imóvel, como deveria estar. Mas o problema era outro. A fita preta do luto, antes presa na alça do caixão, agora estava do lado de fora da porta de saída, como se alguém tivesse passado por ali, depois que tudo aconteceu. E no ar, um último som arrepiante. 3 batidas secas na madeira. Toque, 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 e nada mais. O velório foi interrompido imediatamente. Ninguém quis mais ficar ali. Alguns saíram correndo, outros precisaram ser ajudados, ainda tremendo de choque. O padre tentava acalmar os presentes, dizendo que o que haviam testemunhado poderia ter sido uma ilusão coletiva, um efeito do nervosismo e da dor da perda. Mas ninguém acreditava nisso. A funerária, pressionada pela família, decidiu lacrar o caixão com urgência. O enterro foi marcado para o amanhecer. Ninguém queria que aquele corpo passasse mais uma noite ali. Ao final da madrugada, o túmulo já estava selado. O nome Augusto Vasconcelos foi gravado na lápide, acompanhado de uma frase escolhida por Dona Marta. Agora, finalmente, ele descansa em paz. Os parentes foram para casa, tentando esquecer o que haviam visto. Alguns decidiram nunca mais falar sobre aquilo. Outros começaram a duvidar de si mesmos, convencendo-se de que tudo não passou de um delírio passageiro. O tempo passou. O medo se dissipou. Tudo ficou em silêncio outra vez. O tempo passou e a família tentou seguir em frente. O túmulo de Augusto Vasconcelos permaneceu intocado, coberto de flores que murchavam lentamente sob o peso dos dias. Mas, de vez em quando, alguns coveiros relatavam algo estranho ao passarem por ali durante a madrugada. Nada grande, apenas um som abafado, vindo do subsolo. 3 batidas secas. Toque, toque, toque. Mas isso, é claro, devia ser apenas o vento. Se gostou dessa história, não esqueça de conferir outras aqui do canal. E me diga nos comentários, o que você faria se estivesse nesse velório?